Pessoal, esta é a atual igreja Nossa Senhora da Penha do bairro Capão Rico. Essa é a atual igreja, onde nós adotamos um estilo chalé, né? Aqui essa igreja ela foi relativamente uma construção barata, né? Olha o lustre, olha a lateral. Você vê que os bancos eles foram feitos com, olha os detalhes do banco, foram feitos com materiais recicláveis. Essas tábuas dos bancos eram restos de madeira de postes de rua, né? Aquelas travessas que fica no poste de rua. O altar foi feito também com aquelas madeiras, aquelas travessas de poste, né? O ambão, tudo aqui foi pensado no material reaproveitado, né? Tudo feito com muito carinho, simples, mas belo, né? E aqui está a nossa padroeira, Nossa Senhora da Penha. E eu gostaria de contar para você um pouco da história da nossa comunidade, Nossa Senhora da Penha. Eu convido você a vir comigo, que eu vou contar para vocês como iniciou essa história, a história da comunidade Nossa Senhora da Penha. Aqui está o monumento do nosso fundador, Joaquim Bernardo de Jesus. Este homem foi o fundador da nossa comunidade. Ele doou todo esse espaço que vocês veem aqui ao redor da igreja, né? Todo esse espaço foi doado pelo Joaquim Bernardo de Jesus, né? Ele foi o nosso fundador. Eu vou mostrar para vocês aonde foi a construção da primeira capelinha de pau a pique. A primeira capelinha de pau a pique era pequenininho. As pessoas rezavam a via sacra ao redor dessa capelinha de pau a pique. Tudo isso que eu vou contar para vocês é um resumo de algumas entrevistas que eu fiz aqui na comunidade Nossa Senhora da Penha. Entre as entrevistadas estava ali, mostra ali, aonde morava a filha do Joaquim Bernardo de Jesus, a dona Virgília de Jesus. Ela foi uma das entrevistadas que narrou para nós toda essa história da comunidade do Capão Rico. Entre outros, né? Era a primeira capelinha de pau a pique, coberta de sapé. Pode vir mais perto aqui, para captar o som melhor. Então aqui era a primeira capelinha, pequenininha, mais ou menos isso aqui, ó, mais ou menos um quadradinho assim, de 3x3, digamos. E as pessoas rezavam a via sacra ao redor da capelinha, porque no que cabia aqui era 4, 5 pessoas, era pouco, né? O máximo 7 pessoas aí, né? Vamos lá, eu vou mostrar para vocês depois a segunda igreja, vem aqui. Que hoje é o salão de festa, né? Hoje aqui nós temos construído a barraquinha, aonde foi feito a segunda igreja. Pode entrar? Mais ou menos por aqui, ó, você pode ver que tem o caixa de venda, né? Mais ou menos por aqui foi construída a segunda capelinha de pau a pique. Bem aqui, mais ou menos por aqui. A casa do Joaquim Bernardo era mais ou menos por aquele canto ali, ó, mostra lá. Mais ou menos aquele canto onde está a igrejinha antiga. Aqui, mais ou menos por aqui, foi feita uma capelinha um pouquinho maior, de pau a pique e coberto com telha de barro. Então a segunda igreja era pau a pique, feito de barro e telha de barro, né? A primeira era telhado de sapé. A segunda, que foi feito aqui, era telhado de barro. Pessoal, aqui é a terceira capelinha. Aliás, vocês estão vendo a construção da quarta capela, né? Aqui o fundo, onde vocês estão vendo, aqui o coreto aqui em cima, ó. Aqui é a quarta capela. Quarta igreja Nossa Senhora da Penha do Capão Rico. E eu quero mostrar para vocês aonde foi a terceira capela da Nossa Senhora da Penha. E eu quero mostrar exatamente para vocês o tamanho que era essa capela Nossa Senhora da Penha. Pessoal, aqui é a imagem de Nossa Senhora da Penha. E agora eu vou contar para vocês aonde foi a terceira capela da comunidade
comunidade Nossa Senhora da Penha, aqui no bairro Capão Rico. Eu quero falar para vocês exatamente do tamanho que era essa capela. Uma capela feita de tijolo, teia de barro, uma capela um pouquinho maior. Dá para se dizer que é a primeira capela de tijolo e teia de barro, onde cabia mais pessoas, onde foi celebrada a primeira missa. Vamos dizer assim. Então a terceira capela está aqui. Eu vou entrar pela porta dessa terceira capela. Aqui, nessa marcação amarela, está a porta onde estou, exatamente onde está a porta da terceira capela, Nossa Senhora da Penha. E entrando aqui, ó, exatamente nesse espaço, onde está grifado de amarelo, foi a terceira igreja, Nossa Senhora da Penha. A igreja Nossa Senhora da Penha, essa terceira igreja, a primeira de tijolo, com altar, onde celebravam missa, é exatamente aqui. Um dos construtores desta igreja, daquele que fez essa terceira igreja, o nome dele é Joaquim dos Passos. Ele é um artista aqui do bairro e ele construiu essa igreja. E ele gostava sempre de deixar rastro de história para trás. Aonde ele, ao aumentar a quarta igreja, ele deixou o resto da terceira igreja. Então, qual seria esse resto da terceira igreja? Exatamente onde eu estou aqui, tinha um arco, que é exatamente onde estão essas marcas, onde ele deixou a marca dos pisos. Ele colocou o piso, remendando, deixando a marca da história, a marca da onde estava o arco da terceira igreja. Vou explicar para vocês essa terceira igreja. Ela era exatamente 4,5 metros de largura por 5 de comprimento. Por 5 de comprimento. E o altar dela, eu não sei dizer, mas o altar dela não é esse de vermelho, não é. Era mais ou menos por aqui, um altarzinho pequeno. Cabia poucas pessoas, 15 pessoas, segundo relatos de moradores. Então o padre celebrava a missa aqui para 15 pessoas. Aí, depois dessa construção da terceira igreja, veio a quarta igreja. Esta no qual tem coretos, tem essas duas torres. E essa quarta igreja, ela vinha até aqui, exatamente aqui. Pessoal, o que eu falo do Joaquim dos Passos é exatamente isso. Ele deixa a história para trás. Veja bem, ele deixa um rastro de história. Eu acho bonito isso, por isso que eu estou enfatizando isso. Aqui é a parede da quarta igreja da comunidade Nossa Senhora da Penha. Aonde daqui para trás é a quarta igreja Nossa Senhora da Penha, aonde tem as duas torres. Talvez eu mostre foto para vocês aí. Também vou mostrar foto desta capelinha aqui de amarelo. A quarta igreja é exatamente isso. Ela tinha as torres, tem esse coreto, e ela vinha até aqui, exatamente onde está esse arco vazado. Ela vinha aqui, ela terminava aqui, exatamente aqui. Aonde eu fiz a minha primeira comunhão, foi nessa capela, nessa quarta capela. E essa quarta capela, como eu falei, ela tinha um arco dentro dela, que era resto da parede da terceira, parede da terceira igreja. Exatamente aqui, era o arco onde era o resto da terceira igreja. Bem aqui onde está sinalizado em vermelho, está aqui, ó, essas três marcações em piso, era exatamente o pé do altar, o suporte do altar. Esse altar tinha 2,5 metros por 65 centímetros. Quando eu era criança, com uns 3 anos de idade, não era só eu. Quantos puxão de orelha eu tive da minha mãe? Porque eu costumava, com 3 anos de idade, passar entre o altar, debaixo do altar. O padre celebrando a missa, imagine a cena. O padre celebrando a missa aqui e uma criança de 3 anos passeando por baixo do altar. É uma cena que hoje a gente não vê, mas antigamente era uma cena comum. Que bonito, né? Criar nossos filhos debaixo do altar, né? Mas é legal.
disse. Então aqui é o altar da quarta igreja, dessa igreja aqui, a quarta igreja. Aqui tem um arco, bem aqui tem uma cruz de tijolo à vista, e aqui tem uma cruz de tijolo à vista nesse arco, aonde o Santíssimo Sacramento era aqui, exatamente nessa cruz. Do lado de cá, eu lembro que tinha um quadro do Padre Francisco Ribeiro. Aqui atrás era a sacristia. Atrás, veja bem, aqui era uma porta. Entrava-se aqui, ficava escondido porque tinha uma parede ali, ó. Aqui era a sacristia, onde os padres, os ministros, todos aqueles que iriam servir na igreja, servir na missa, se vestiam. Do lado de lá, exatamente igual, praticamente igual, tinha também outra porta, aonde eu tive a minha primeira confissão para fazer a primeira Eucaristia, exatamente aqui, com o Padre Paulinho. Veja bem, aqui na sacristia, essa igreja onde o Padre Francisco Ribeiro foi nosso celebrante. Veja bem, esse é o espaço da quarta igreja. Então temos aqui em amarelo o espaço da igreja, da terceira igrejinha de pau a pique e de barro. Depois a igreja maior, que foi a quarta igreja. Eu adorava bater esse sino. Era uma briga. Todas aquelas criancinhas de 12, 11, era a briga para ver quem chegava primeiro na igreja para bater o sino. Quando chegava aquele mais velho de 16 anos, coroinha, que já estava mais, chegava e batia o sino, né? Era a alegria da juventude bater o sino. Então aqui eu vou contar para vocês um pouquinho da história, né, que aconteceu aqui. Exatamente aqui com uns 8 anos de idade, aqui esse lugar é exatamente cheio de crianças de 8, 12, 15, 16. Ficava aqui, ó, olhandinho, ó, quantas vezes eu olhei a missa aqui, ó, pelo vão desses, né, desse alambrado aqui, dessa grade, quantas vezes, né? Então aqui tem muita história, os jovens gostavam de subir aqui, e tem muitos jovens que nem vêm na igreja mais, nós queremos vocês aqui, ó, para participar com nós, ali naquela igreja ali, ó, a porta está aberta para você. Aqui quantas histórias aconteceu. Agora uma parte que eu vou falar para vocês, aqui, exatamente aqui, desse jeito onde eu estou, muitos jovens de 17, 18, 15, 16, adorava assistir a missa daqui de cima, adorava. E não era uma pessoa, é como eu falei, eram várias crianças e jovens aqui, e vários aqui na escada, eram 3, 4 pessoas nessa escada. Castrofobia não existia naquela época, então o jovem gostava de ficar aqui, ó, ouvir a missa de cima. E que nostalgia, aqui a maior aventura da minha vida, com os seus 5, 6, quando o pai deixava eu subir nessa escadaria. Filma essa escadaria aqui para você ver. Era uma aventura, tá vendo aqui, ó, vem ver aqui, ó, era uma aventura. Aqui ficava, os mais corajosos ficavam aqui, ó, exatamente aqui, filme de cima aqui, ó, os mais corajosos ficavam aqui, ó, e eles olhavam para aquela portinha que tinha ali, aquela janelinha. Era nostalgia lembrar tudo isso. Aqui era a maior aventura dos jovens. Veja bem, aqui nós temos a data 1/7/81, exatamente aqui, não sei se vai dar para vocês verem, ó, onde foi construída essa igreja, a quarta igreja, não sei se é 1/7/81, 2 anos antes de eu nascer. E aqui está a inscrição do pedreiro Joaquim dos Passos, aqui, ó. É isso aí, galera. Esse lugar aqui, nesta escadaria, os jovens gostavam de ficar aqui, assim, exatamente aqui, ó.
Então jovens lá em cima, 3, 4 aqui na escadaria e outros aqui, ó. Outros aqui nessa posição, às vezes assim, assistindo a missa. E aí tinha outro do lado, entendeu? Do lado de cá também, tem nesse espaço aqui, muitos jovens também gostavam de ficar aqui, ó. Geralmente essa portinha aqui já estava fechada, eles vinham, abriam aqui, ó, e ficava um jovem aqui dentro, outro aqui. Eles gostavam de ficar aqui na igreja, gostavam de assistir a missa daqui. A nostalgia lembrar de tudo isso, né? Esta é um pouco da história da comunidade do Capão Rico. O Joaquim Bernardo, quando não tinha sino na igreja do Capão Rico, naquela igrejinha, primeira igrejinha lá de Sapé, de pau a pique, ele pegava 2 barras de ferro e batia assim, ó, batia ferro com ferro assim, para fazer de sino, para chamar o povo para a oração. O nostalgia é lembrar do irmão do Joaquim Bernardo, o João Bernardo, quando ele pegava aquela imagem de Nossa Senhora da Penha, colocava no andor e saía em procissão, tocando violãozinho do jeito dele, cantando as Ave Marias da vida. Que lindo lembrar da nossa história, da nossa comunidade Nossa Senhora da Penha. Aí depois a igreja ela foi tendo os aumentos, ela foi sendo aumentada. Depois da 4ª capela, ela foi aumentada para esse espaço aqui, exatamente esse espaço aqui. A parede terminava exatamente aqui, aonde eu estou. Está aparecendo aqui? Essa parede, o primeiro aumento da quarta igreja, ela terminava exatamente aqui. Como eu falei, o Joaquim Bernardo sempre deixou rastros para trás, rastro de história. E aqui é uma das paredes desse aumento da comunidade. Aonde aqui não era essa parede, mas era aquela parede que eu mostrei, ficava um cálice em tijolo à vista, aonde o Santíssimo Sacramento era no meio. Aqui nessas paredes, tinha 2 paredes, uma parede aqui e outra parede do lado de lá, no qual a porta, esta porta aqui, ó, bem por aqui, ó, tem uma porta, a gente entrava na sacristia, onde o padre se arrumava, se vestia junto com os ministros e os coroinhas, para servir na Santa Missa. E do lado de lá, igualmente, tinha uma porta, onde também era um espaço onde as pessoas se aproximavam, faziam confissões e assim por diante. Este altar tem história, pessoal. Este altar aqui é o mesmo altar que eu passava por baixo com 3 anos de idade, que estava grifado em vermelho. Este altar, ele tinha 2,5 metros por 65, e ele foi cortado e posto aqui, em um dos aumentos. E esse altar, ele veio da primeira igreja de São Miguel Arcanjo. Ela foi doada pelo padre Francisco Ribeiro para a nossa comunidade Nossa Senhora da Penha, onde nós guardamos com muito carinho e muito zelo. Vocês podem ver que a igreja, embora não esteja sem uso, ela está muito bem cuidada, né? Pessoas limpam aqui, tem pessoas que cuidam aqui. Agora aqui eu quero mostrar para você a 4ª igreja, o aumento da 4ª igreja e o segundo aumento da 4ª igreja, aonde foi construído esse arco, e daí foi construído aqui o espaço do Santíssimo Sacramento, aonde exatamente aqui, neste altar, ficava o Santíssimo Sacramento, aonde eu, no meu início de processo de conversão, era exatamente igual aqui, num desses banquinhos, eram 2 bancos assim. Nós costumávamos sentar em uma equipe de intercessão para interceder pelo grupo de oração. Exatamente nesta construção, nesse segundo aumento, onde foi aumentado o aumento da 4ª igrejinha. E ali, do lado de lá, para encerrar o vídeo, nós temos a sacristia, que é um espaço semelhante do outro lado, que aqui os padres costumavam
se aprontar, se vestir, os coroinhas, aqueles que iriam servir no altar, era aqui o espaço que eles usavam, né? A sacristia que eles usavam para se ajeitar. E aqui é o altar. O meu filho, meu primeiro filho, ele costumava entrar debaixo desse altar, igual o pai costumava entrar debaixo desse altar. Também foi educado debaixo do altar do Senhor. E é assim que a nossa juventude ela precisa ser educada, debaixo do altar do Senhor. Essa é a história da comunidade Nossa Senhora da Penha, um pouco resumida, mas é a história da comunidade Nossa Senhora da Penha, na qual você pertence, na qual você é convidado a participar todos os domingos das celebrações, participar também de 2 missas mensais com nossos padres. Você é nosso irmão de comunidade, nós queremos você aqui.